Olá, bem-vindo ao espaço interativo da TV Senado, feito para você perguntar, sugerir, criticar, enfim, trazer para o Congresso Nacional as questões que você quer discutir. No Alô Senado de hoje, a gente conversa sobre a quantidade de cartórios por habitante no estado de Mato Grosso, os dispositivos de proteção à informação dentro do Marco Civil da Internet, as falhas do atendimento prioritário nas agências bancárias e o julgamento das ações que buscam reparar as perdas dos planos econômicos. No Passeata Eletrônica, é a vez do senador Assir Gurgax falar sobre as redes sociais e como elas podem aproximar os parlamentares da população brasileira. O Alô Senado está no ar. O município de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, tem cerca de 60 mil habitantes e apenas 2 cartórios para atender a população. O Pedro Vicente Girali, que mora em Lucas do Rio Verde, escreveu para o Alô Senado para contar que já ficou até 6 horas esperando para ser atendido em um cartório. Ele sugere aos senadores a criação de um projeto de lei que torne obrigatória a existência de um cartório a cada 30 mil habitantes. Pedro, Alô Senado, levou a sua mensagem ao senador Jaime Campos. Eu acho muito interessante. Entretanto, quando cria a comarca, Pedro, já fica estabelecido a criação do cartório notarial e do registro. Isso cabe ao Poder Judiciário. Evidentemente, para aumentar o número dos cartórios, precisa o Poder Judiciário encaminhar um novo projeto de lei para a Assembleia, pedindo o desmembramento dos cartórios existentes. Ou seja, se tem 2 que quiser criar mais um, tem que o Judiciário encaminhar um novo projeto de lei pedindo para a Assembleia, através desse projeto de lei, o desmembramento. De maneiras que eu acho que o seu pleito é mais do que justo, tendo em vista que Lucas do Rio Verde cresceu muito, a sua população, e por consequência, naturalmente, os serviços aumentaram muitos nessas horas cartorial. De maneiras que eu acho que tem que fazer um movimento, através da sociedade civil organizada, levar este pleito, essa reivindicação da população de Lucas para o Poder Judiciário, na certeza será eles todos os desembargadores sensibilizados, permitindo abrir um novo concurso para a criação de novos cartórios, não só de Lucas do Rio Verde, mas certamente de outras cidades de Mato Grosso e do Brasil, que hoje, com o aumento da sua população, aumentaram, consequentemente, os serviços e, naturalmente, a população necessita de um serviço eficiente e, sobretudo, rápido para atender às demandas que existem em cada município brasileiro. Seria possível remover o artigo 13 do texto do Marco Civil da Internet? Quem pergunta é o Luiz Felipe Silva, de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Na opinião do Felipe, é absurdo uma lei exigir a guarda de informações quando a base dessa mesma lei é a liberdade de expressão. O Felipe afirma ainda que o nosso Código Civil, por si só, já é capaz de coibir os abusos cometidos na rede. Quem explica para a gente em detalhes como funciona o artigo 13 é o consultor legislativo Carlos Eduardo Elias. Grande Felipe, muito boa a tua colocação dentro da ideia de que a gente tem, dentro do direito civil, especialmente no Código Civil e nas demais legislações, tutelas da intimidade, da privacidade e até de coibição de abusos. Então a gente já tem normas sobre isso. Acontece que esse artigo 13, ele trata de outra situação, é uma situação diversa. E eu vou te explicar com um exemplo. Pensa no seguinte, Felipe, imagine que alguém tenha acessado a tua conta bancária e tenha tirado todos os milhões de reais que lá tem. Levou tudo, você ficou sem nada. Você então vai naturalmente buscar no banco a reparação do dano e também, eventualmente, vai no Ministério Público para poder deflagrar eventual persecução penal, para que seja investigado quem é o bandido e seja proposta ação penal contra ele. Para poder identificar quem foi esse bandido cibernético que entrou na tua conta, necessariamente tu vai ter que tentar buscar o código IP dele para poder saber quem foi e você vai precisar saber no provedor de conexão. Quem é o provedor de conexão? O provedor de conexão são, a grosso modo, as teles, a Claro, a Oi, essas que dão acesso à internet. Você vai ter que buscar nesses provedores de conexão o dado de quem acessou o computador, de que local, onde a pessoa mora. Você vai precisar saber de que computador partiu a fraude. Para saber isso, necessariamente você vai precisar do registro de conexão.
você vai precisar do dado que diz em que momento a pessoa acessou a internet e de onde ela acessou, de qual computador e o endereço da pessoa que teve esse computador. Moral da história, se o Marco Civil não obrigasse as teles, estou colocando a grosso modo, mas os provedores de conexão a guardarem os registros de conexão dos seus usuários, a gente teria o grave problema de os seus milhões não serem encontrados. Então, para encontrar os seus milhões, a gente teria que deixar esse dispositivo. Então, em princípio, eu não vejo como expungí-lo, expulsar esse dispositivo do código. Aliás, eu até acho que o código foi mal, porque a lei foi mal, porque só previu a necessidade de guardar por 1 ano. Creio que deveria guardar até por mais tempo, mas é a lei. Então, um abraço, Felipe. O senador Assir Gurgax responde ao passeata eletrônica. As redes sociais ajudam mesmo a aproximar o cidadão brasileiro do trabalho que é feito aqui no Congresso? Sem dúvida, a participação hoje da população junto conosco, acompanhando o nosso trabalho através das redes sociais, aproxima muito o cidadão, o nosso eleitor, a população brasileira dos trabalhos nossos aqui no Congresso Nacional. A participação através de sugestões, através de informações, através de pedidos também, cobranças sobre a atuação, sobre os temas importantes, tem sido de fundamental importância para, inclusive, tomadas de decisões nossas aqui no Congresso Nacional. Portanto, é importante a participação da população. As redes sociais têm tido uma importância muito grande e eu tenho a expectativa que essa participação da população, através das redes sociais, nos enviando sugestões, também cobranças, possa aumentar e assim aproximando cada vez mais a população do Congresso Nacional. A regra do atendimento prioritário em agências bancárias e repartições públicas já é bem conhecida. Idosos, gestantes, portadores de deficiência e pessoas com crianças de colo têm prioridade nas filas. Mas o Daniel Henrique Miguel, da cidade mineira de Poços de Caldas, faz um alerta. A lei não contempla cidadãos doentes, que estão debilitados e, portanto, em condições desfavoráveis. Na opinião do Daniel, os portadores de doenças que enfraquecem o corpo deveriam ter o mesmo direito ao atendimento prioritário. Os parlamentares concordam com o Daniel? Com a palavra, a senadora Ana Rita. Olha, Daniel, quero primeiro agradecer a sua pergunta. Ela é bem procedente. É importante, sim, a sua sugestão. Ainda não existe uma legislação para esses tipos de caso. Existe para idoso, existe para pessoas com deficiência, existe para pessoas com outros tipos de doença, que é considerado, talvez, é considerado como uma deficiência, mas para esses casos ainda não existe. Então fica aí a sua sugestão, para que nós possamos avaliar, para que nós possamos verificar, inclusive, se não existe nenhuma matéria com esse objetivo tramitando aqui no Congresso Nacional. Então é importante essa provocação para que possamos, de fato, olhar com mais atenção as pessoas que estão doentes e que dependem de um atendimento preferencial. Por que está havendo tanta demora no julgamento das ações que buscam reparar as perdas dos brasileiros com os planos econômicos? O Alô Senado recebeu 2 mensagens com essa mesma reclamação. Entre as décadas de 1980 e 1990, 5 planos econômicos foram postos em prática na tentativa de controlar a inflação galopante da época. Alguns desses planos levaram a população a graves perdas financeiras e hoje são objeto de ações judiciais. A Noêmia Tenório Cavalcante, da cidade de Águas Belas, em Pernambuco, escreveu ao Alô Senado para perguntar por que o Supremo Tribunal Federal ainda não julgou as ações referentes ao Plano Verão. Já a Glaudiana Rosa Mendes, pelo Facebook, reclama da demora no julgamento dos processos sobre as perdas decorrentes dos planos econômicos na caderneta de poupança. O consultor legislativo Ailton Braga explica como andam esses processos. Noêmia e Glaudiane, o julgamento no STF acerca da disputa entre poupadores e bancos em relação aos índices de correção das cadernetas de poupanças nos planos econômicos das décadas de 80 e 90
teve início em novembro de 2013 e foi adiado em maio deste ano devido ao pedido da Procuradoria-Geral da República para rever sua estimativa de lucros dos bancos com a diferença de correção. A PGR revisou essa estimativa de lucros dos bancos de 442 bilhões de reais para 22 bilhões. Atualmente, o processo está parado devido à falta de quórum mínimo de 8 ministros para analisar o caso, pois 3 ministros, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e Carmen Lúcia, declararam-se impedidos e a vaga do ex-ministro Joaquim Barbosa ainda não foi preenchida. Assim, o reinício do julgamento deve ficar para 2015. E por hoje é só. O Alô Senado volta na semana que vem com mais assuntos escolhidos por você. Continue participando e mandando as suas mensagens. Para falar com o Alô Senado pelas redes sociais, os endereços são twitter.com/alôsenado e facebook.com/alôsenado federal. Por telefone, ligue de graça para o 0800 61 2211. E para deixar uma mensagem escrita no site da TV Senado, acesse www.senado.leg.br/TV. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!